A vida é feita de ciclos, e os ciclos são marcados por início, meio e fim. Mas muitas pessoas têm dificuldade de fechar os ciclos e acabam convertendo os ciclos em círculos intermináveis, dolorosos e de sofrimento. Nós precisamos aprender a fechar os ciclos da nossa vida. E esse é o tema do podcast Odisseia de hoje. Vem comigo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado ao nosso desenvolvimento humano. E eu sou Saulo César, comigo está meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Olá, Saulo! Tudo bem, Saulo? Tudo bom. Estamos aqui na nossa tradicional conversa desse podcast Exatamente. especial. E um podcast tem se tornado tradicional, as pessoas têm gostado muito das temáticas, lembrando que a gente trata das temáticas que são mais impactantes para as pessoas, para a nossa audiência, para os nossos alunos. E hoje nós trouxemos um tema muito interessante, que são os ciclos. E por que isso? Porque muitas pessoas falam que estão vivendo em círculo, não saem do lugar, estão repetindo as mesmas experiências. Às vezes é um relacionamento que a pessoa se mantém nele, às vezes é a perda de uma pessoa querida e que a pessoa fica sempre apegada àquele momento, às vezes na situação profissional. E é interessante porque a vida ela tem ciclos, os ciclos se alternam, eles mudam. Mas eu queria começar do básico, Haroldo. O que são ciclos? Saulo, essa é uma pergunta boa, porque eu acho que você usou uma palavra que a gente não pode confundir com ciclo. Você usou a palavra círculo. E círculo é uma coisa, ciclo é outra. Então, círculo é eu repetir a mesma coisa. Um ciclo é a criatividade dentro de um padrão. Então, deixa eu explicar melhor. Nós temos sempre primavera, verão, outono e inverno, para pensar no ciclo das estações. Mas eu nunca tenho uma primavera igual a outra. Eu tenho um padrão chamado primavera, um padrão chamado outono, um padrão chamado inverno, mas não há círculo, não há repetição. Então, o que a gente percebe aqui? Que o desenvolvimento da natureza, o progresso da natureza, o progresso dos seres vivos, ele ocorre dentro de ciclos. E em cada ciclo, embora eu tenha um padrão que se mantenha, tem sempre algo diferente, algo novo acontecendo. Esse é o segredo. E é interessante também porque no ciclo, diferente do círculo, o ciclo tem um fim, tem um momento em que aquele ciclo termina, que ele se encerra. Tem uma hora que termina a primavera, tem uma hora que termina o inverno, tem uma hora que termina o verão. E quando a gente pensa nessa analogia para a nossa vida, esse é um grande desafio, porque às vezes a gente tem dificuldade de encerrar as coisas, de avançar para o próximo ciclo. Qual que é a importância desse conceito, de encerramento, fechamento, abertura de um novo ciclo, para a gente que está na busca do desenvolvimento humano, do crescimento, do aperfeiçoamento? Essa é uma grande constatação, um sinal de amadurecimento emocional, Saulo. O principal ciclo da nossa vida é a própria vida. Isso significa que há um nascimento e há uma morte. Há um início da existência e há um fim da existência. Então eu gosto de começar por essa grande moldura de dizer assim, olha, todo mundo que nasceu vai morrer. Então, o ciclo que começou no nascimento, ele vai se encerrar com a morte. E isso vale para o relacionamento. Porque um dos dois vai morrer. Um dos dois vai morrer. Isso vale para o trabalho,
porque você vai se aposentar. Isso vale para o seu vigor físico, porque ele tem uma curva. Isso vale para o tempo que você mora num lugar. Isso vale para tudo. Então, a partir do momento que a própria existência segue um ciclo de vida e morte, tudo que está dentro da nossa existência tem um ciclo de vida e morte. Mas qual que é a nossa dificuldade, Saulo? A nossa dificuldade é de incorporar isso e nos prepararmos para o final dos ciclos. Então a gente acaba desenvolvendo uma dificuldade enorme de finalizar ciclos, de entender, de compreender e, mais do que isso, se preparar para o final do ciclo. E é interessante porque se a gente não se prepara para o fim do ciclo, as consequências são muito negativas. Eu vejo isso com as pessoas que chegam na fase de aposentadoria e às vezes não conseguem fechar adequadamente aquele ciclo e perdem completamente a perspectiva de um novo ciclo que está se abrindo, porque ficam presos ao passado. Ou pessoas que estão dentro de um relacionamento e o relacionamento chega ao fim e ficam presas àquele relacionamento e não conseguem iniciar um novo ciclo. Ou às vezes até em família mesmo, né? A gente sabe, nós temos filhos adolescentes, chega um dia que o nosso ciclo de pai, de mãe, ele termina do ponto de vista daquele filho adolescente que está dentro de casa. E aí começa um novo ciclo de um filho adulto, de um filho que tem a sua autonomia, ou que deveria ter a autonomia. E a gente às vezes não consegue fazer esse fechamento, né? Nós temos ciclos importantes em relacionamentos, famílias, profissão, né? Eu acho que você citou um de paternidade que é muito legal. Por exemplo, quando a gente fala na paternidade, na maternidade, a gente pensa como um contínuo, mas não é um contínuo. Uma coisa é você ser pai de uma criancinha que precisa trocar fralda, que precisa dar mamadeira. Outra coisa é você ser pai de uma criança que já passou dos 7 anos. Outra coisa é ser pai de alguém que atingiu os 14 anos de idade. E veja, nesse momento em que o filho chega a 14, 15 anos, a sua paternidade, a sua maternidade, ela é mais uma mentoria do que propriamente aquele cuidado que você tinha quando era bebê. E quando esse filho se torna adulto, a sua paternidade, a sua maternidade se torna uma consultoria. Você é mais um consultor do que propriamente um dirigente. Deveria ser assim. Mas, como a gente não se prepara para os fins dos ciclos, a gente acredita que o ciclo não vai terminar porque eu não me preparei para ele, para o fim. Né? Então, eu gostaria de dizer, Saulo, que os ciclos vão terminar, quer você esteja preparado, quer você não esteja preparado. Vai terminar. E esse é um ponto importante, porque tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme no fechamento de determinados ciclos. E quando a pessoa está nessa dificuldade de fechar um ciclo, seja um ciclo de um relacionamento, seja um ciclo de uma fase com alguém da família, o que ela deve fazer? O que você acha que é uma coisa importante para a pessoa conseguir fechar? Porque se ela persiste, é como se ela carregasse um cadáver junto com ela, né? Alguma coisa que já morreu, que já não tem mais aquele papel, que já não tem mais aquela função, e aquilo vai travando a vida dela, vai limitando a maneira dela interagir, dela ver o mundo. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem fechar o ciclo, às vezes que é difícil, né? Mas o ciclo de uma pessoa que morre, um ciclo profissional. E o que a pessoa deve fazer quando ela tem dificuldade de fechar esse ciclo? Será que dá para fechar sozinha? Não dá. Saulo, eu vou aqui citar 2 grandes autores que vieram da psicanálise. Um é o John Bowlby e o outro é o Winnicott, que é um psiquiatra, psicanalista famoso, né? O John Bowlby escreveu um livro chamado Apego. Então, esse é um ponto importante para a gente, né? Porque o apego, ao contrário do que as pessoas pensam popularmente, o apego não é um defeito.
O apego é inevitável. Nós somos seres apegados. A gente se apega. Né? E veja só, a gente se apega ao seio materno, a gente se apega ao útero materno, a gente se apega à casa em que você mora, você se apega ao seu celular, você se apega a uma camisa que você usa, você se apega a um ambiente de trabalho, você se apega a uma época que você viveu. A gente se apega. Quando você vive uma experiência, aquela experiência te toca, aquela experiência marcante, você se apega a coisas e a situações. E a gente se apega, sobretudo, a pessoas. Então, essa é uma característica. Ninguém foge disso. Então, essa história de desapegado é só uma desculpa que você dá para aliviar a sua dor. Não existe nenhum ser humano desapegado. Aí agora eu chamo o Winnicott. O Winnicott diz uma frase muito sutil. Muito sutil. O Winnicott diz assim: um sinal de saúde mental é conseguir estar só. Olha isso. É ser capaz de ficar sozinho. Então, veja, olha a sutileza do Winnicott. Porque se eu digo essa frase sem ter falado do apego, ia ficar difícil de entender. Mas agora a gente já consegue entender. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que saúde mental, no fundo, a saúde mental, ela passa pela maneira como eu manejo o apego. Então, eu posso estar num relacionamento, eu devo estar num relacionamento afetivo? Claro! Eu devo me entregar a um relacionamento afetivo? Com certeza! Porque é uma grande experiência. É muito enriquecedor. Mas eu preciso aprender a viver sem essa pessoa. Para que esse relacionamento seja o mais maduro possível. Eu posso me dedicar a um projeto empresarial, a um empreendimento? Posso, eu devo. Mas eu preciso aprender a viver sem ele. Eu posso me dedicar a uma profissão? Claro. Mas eu preciso aprender a viver sem essa profissão. Então, é esse estar sozinho, é como você lida com o seu grau de apego a lugares, circunstâncias e pessoas. E é aí, talvez, né, Haroldo, que as pessoas não conseguem entender o lado positivo e benéfico do apego, que está na nossa natureza, e o negativo quando ele se torna dependência. Isso aí. Que aí já não é mais um apego saudável psiquicamente, porque a pessoa ela não consegue estar só. Talvez até porque na nossa sociedade a gente confunda muito estar só com solidão. E a gente esquece que solitude e solidão são duas coisas diferentes, né? Diferente, né? A solidão é quando eu corto laços. Eu voluntariamente corto laços. Seja porque eu quero que as pessoas se adaptem ao meu padrão, e aí, como ninguém se adapta, eu fico sozinho, eu fico na solidão, porque eu não tenho adaptabilidade para criar laços, e criar laços é vital para a nossa saúde. Mas aí você falou uma palavra mágica. Criar laços é uma coisa. Criar dependência emocional é outra. Porque na dependência emocional, Saulo, eu me afoguei no apego. E veja, você cria dependência emocional de pessoas, você cria dependência emocional de cargo. Tem pessoa que não consegue se aposentar porque ela não consegue deixar o cargo, Saulo. A gente viu isso aí, muita gente não conseguindo deixar a presidência, né, da República. A pessoa não consegue. E é interessante isso porque, às vezes, esse vínculo ele é tão grande que a pessoa confunde a própria identidade, né? E eu lembro, há muito tempo atrás, quando a gente falava com a pessoa, e aí, o que você faz? Ela dizia, não, eu sou funcionário do Banco do Brasil, eu sou funcionário da Caixa.
E a própria maneira de verbalizar denota uma certa problemática que depois pode virar um risco, porque o dia que ela deixar de ser o funcionário do Banco do Brasil, será o quê? Né? O que que sobra? Né? O que que sobra? Sobra o quê? Sobra a morte. Eu deixo de existir. Muitas pessoas entram em crise, em transtornos, em vários problemas, a ponto, às vezes, de perder a saúde mental por conta disso. Né? A dependência emocional foi tão grande que eu não consigo mais encontrar a minha identidade sem aquele elemento que eu achei que fazia parte da minha identidade, mas aquilo era só um ciclo. Aquilo era só um ciclo. Né? Eu sei que é difícil, tá vendo como é que é difícil isso, né? É difícil. É difícil, porque, nossa, encontrei o amor da minha vida e fui casado por 50 anos. Sim, mas um dia você não será mais. Você vai viver essa experiência. Seja porque você morreu, ou seja porque a pessoa morre. Um dos dois vai morrer. E Haroldo, essa ausência de... Eu vou usar uma palavra aqui, mas para a gente contextualizar, né? Essa ausência de uma certa autonomia, da gente não se identificar, não depender, ela atrapalha, inclusive, a pessoa a viver com intensidade o ciclo que ela está presente. Ela pode criar um resultado exatamente o contrário, né? Da pessoa, de repente, ela ter uma paixão desenfreada, ou ela, às vezes, não entender que o ciclo vai acabar e não valorizar. Ou seja, é importante ela viver os ciclos, mas ser o indivíduo que vive o ciclo, e não ser alguma coisa que é produto daquilo que está sendo gerado dentro do ciclo. E essa é a diferença, Saulo. No fundo, o que você está dizendo é a diferença entre dependência e interdependência. Porque se eu me torno dependente de você, eu venho para essa relação como alguém que vai morrer e que está implorando algo de você, mas que não traz algo. O dependente, ele não traz algo. O dependente, ele está sempre demandando. Demandando atenção, demandando carinho, demandando. Então, ele se torna aquela pessoa que apenas demanda. O interdependente é aquela pessoa que está vibrando na reciprocidade. Então, ele vem para receber e para doar. Ele não vem só pedir, só demandar. Ele vem também oferecer. Né? Então, relacionamentos afetivos baseados na dependência têm um desequilíbrio. Porque tem um que está se esfolando para só dar, só doar, e o outro viciado em só receber. A interdependência, não. Eu treino, eu me fortaleço para receber e para doar. Então há uma troca. Por isso que é interdependência. Há uma troca. Você traz e eu trago. O que dura mais? Né? É claro que é interdependência, porque ninguém consegue estar num lugar de só doar. Esse não é um lugar para o ser humano. Esse não é um lugar saudável para um ser humano. Uma posição em que ele só doa. E aí já uma série de adoecimentos. Então, aquela mãe que só doa, aquela esposa que só doa, aquele marido que só doa, aquele pai que só doa, não vai funcionar. E quando a pessoa chega nesse estágio de não conseguir romper um ciclo, de ter uma dependência, mais tarde a pessoa pode até cair. Se formou em psicologia, neurociência, ela pode cair numa depressão, ela pode cair, às vezes, numa situação mais grave. O que ela precisa fazer para evitar esse risco? Identificar que momento... Porque às vezes a gente não consegue sair disso sozinho, né? E Sal, e aí você tocou num ponto importantíssimo, viu? Importantíssimo. Por isso que o Winnicott foi muito sutil.
Saulo, todo adoecimento psíquico é adoecimento que tem base numa relação. É numa relação. Então, a gente tenta. Olha o perigo, a gente cria uma abstração. Vou te dar um exemplo. Eu estou com uma depressão. A depressão é um quadro complexo que envolve um conjunto de relações. A minha relação com o meu corpo, a minha relação com o ambiente em que eu vivo, a minha relação com a vida e a minha perspectiva de vida, a minha relação com os meus pais, as minhas relações. Então, todo adoecimento psíquico é um adoecimento das relações. É importante entender isso, né? Porque aí a gente vai percebendo o que o Will Winnicott disse. Aprender a estar só, aprender a construir autonomia, aprender a tirar aquela dependência infantil que a gente tinha quando criança e que não cabe mais na vida adulta, para que a gente possa enfrentar as frustrações, os obstáculos, as quedas, os fracassos, os rompimentos, os fins de ciclo, coisa que uma criança não consegue. A criança não consegue. Por isso que ela chora tanto. E quando a gente fala de fins de ciclos, o contexto influencia. Sabe aquela pessoa que, de repente, perdeu uma pessoa amada, uma pessoa querida, mas guarda o quarto do mesmo jeito. Ou está fechando um ciclo de relacionamento, mas continua conversando com aqueles mesmos amigos. Ou aquela pessoa que se aposentou, que já mudou de emprego, mas que ela sempre começa falando da época em que ela trabalhava e aquilo vira uma repetição na cabeça dela. O que acontece dentro da cabeça dessa pessoa e o que é que pode ser feito para que ela consiga se desvencilhar disso? Saulo, isso é uma coisa interessante. Eu não quero aqui parecer superficial, porque luto é luto. Perder alguém, perder qualquer coisa, dispara em nós um gatilho de perda, de tristeza. Luto é luto, né? Faz parte. Mas veja, vou dizer uma coisa aqui para a gente raciocinar. O meu grau de dificuldade em terminar ciclos é um termômetro do meu grau de dependência, Saulo. Quanto mais dependente eu sou, mais dificuldade eu tenho para terminar ciclo. Existe algum, você tocou na palavra luto, eu acho interessante. Existe um tempo que a gente possa dizer assim, olha, é lógico que não uma quantidade de dias exata, mas um período aí em que a gente pode considerar um luto saudável do ponto de vista psicológico e o que passa a já não ser um luto saudável? Eu acho que tem um ciclo do luto, não necessariamente um número de semanas ou de meses. O luto tem um ciclo. Ele tem um ciclo muito claro. E tem uma autora que trabalhou isso, uma pesquisa maravilhosa. O trabalho dela é insuperável até hoje, que é a Elizabeth Kubler-Ross, né? Que descreve o luto, aquele período. Primeiro você não aceita, aí você tem com raiva, depois vem a tristeza, aí a barganha, até a aceitação, né? Então, a gente passa por isso. É claro que, Saulo, perder um celular não é como perder 2 filhos num acidente de automóvel, né? Então, não dá pra gente... Não é? Você tem variados tipos de perda que vão estabelecer tempos diferentes. Mas o ciclo é o mesmo. Isso é que é curioso. Não importa o que eu perca, eu vou passar por esse ciclo, né? Agora, o que eu acho que é uma coisa legal para você medir se você está passando de forma saudável pelo luto? É você estar passando pelas fases do ciclo, né? Eu saio de um estágio, aí eu vou para o outro, Você está indo de um estágio para o outro? Tá, então tá beleza, tá saudável. Se você está indo de um estágio para o outro. Agora, se você ficou num estágio só, aí tem algum problema.
aí tem algum problema. Então, vou dar um exemplo. Eu estou vivendo um luto, e eu passei por a primeira fase, eu não aceito, eu não acredito. Eu nego. Não, a pessoa não morreu, não. Mantenha-se aqui intacto. Não aceito que ela morreu. Né? Bora, se eu paro aqui, eu vou ficar negando por quanto tempo? Indefinidamente? Não é bom. Então, é saudável quando eu passo para o próximo ciclo. Eu nego, depois eu vou para a raiva. Fico com raiva. Aí você fala, nossa, ótimo. Ele negou, agora ele está com raiva. Tá progredindo. Saiu da... Né? É como se fosse lá, primavera, verão, outono e inverno. Né? Só que aqui o contrário, né? Outono, inverno, primavera, verão. Né? Outono e inverno. O outono eu nego. Aí vem o inverno, depois aquela raiva, depois da raiva a tristeza. Agora, se eu fico na tristeza indefinidamente, não consigo passar para a próxima fase, que é a fase da barganha, né? Então, tem que passar pela fase. Quando eu estou passando pelas fases, significa que está saudável. Se eu me prendi numa fase do ciclo, não está saudável. E lembrando isso, quanto mais dependência emocional, maior a dificuldade de encerrar ciclos. Maior a dificuldade de viver o luto. Então, a dependência emocional é um marcador da minha inabilidade de viver o luto. Com muita dependência emocional, eu tenho muita dificuldade de viver o luto. E chega um momento, então, que ela está repetindo uma determinada fase e que ela precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, Saulo. Esse é um ponto importante. A gente gosta de falar, Saulo, que o ser humano é um animal social. Não é isso, Aristóteles? O ser humano é um animal social. Nós somos sociáveis, neurônio espelho. Nós nascemos para conviver. Pois é. Então isso significa que em alguns momentos da sua vida você vai precisar de mentoria. Você vai precisar de tutor. Né? Você vai precisar de ajuda. E é interessante, né, porque nós temos alunos que são psicólogos, que são psiquiatras, e o fato da pessoa estar vivendo aquela situação e ela conhecer as coisas teoricamente, não isenta ela do papel, da situação que ela está passando. E às vezes a gente acredita nisso, né? Eu vejo isso muito com as pessoas religiosas, às vezes. Elas falam assim, não, porque eu tenho uma determinada convicção religiosa, eu tenho uma determinada ideia, então eu agora vou conseguir resolver isso sozinho. Vou passar por isso sozinho. E a pessoa às vezes esquece que na condição de paciente, o médico é paciente, né? É paciente, exatamente. Eu tinha até um médico, ele é muito engraçado, ginecologista, né? E ele, uma vez teve um problema, teve que fazer uma cirurgia cardíaca, né? E aí o cardiologista avaliou ele, o colega, né? Trabalhando no mesmo hospital. Avaliou ele e falou assim, olha, é isso aqui, nós vamos fazer isso, seguir. Você quer opinar sobre alguma coisa aqui do protocolo? Ele falou, não, aqui eu estou só como paciente. Eu não quero opinar em nada aqui. Aqui eu sou só paciente. E isso não é fraqueza, né, Haroldo? Eu acho que isso é maturidade da gente entender que em determinada situação o bastão não está na nossa mão. E se a gente tentar conduzi-lo, a gente vai ter problemas, né? E, Haroldo, quando a gente fala a gente está aqui, esse podcast está ainda ao ar no final de 2024, iniciando 2025. A mudança de ano, ela tem esse estigma, né, de ser um fechamento de ciclo, começo do novo ciclo. E o que eu acho interessante é que as pessoas vão chegando no final do ano, vão baixando um pouquinho a bola, vão deixando os seus sonhos, seus projetos, suas ideias, para começar o ano que vem. E a gente ainda tem muito tempo pela frente ainda, né? Alguns dias, a gente ainda tem... Ou seja, aproveitar o ciclo até o momento em que ele efetivamente se fecha. A gente no Brasil até tem uma frase que é muito curiosa, diz que o Brasil só começa depois do carnaval, mas
na prática, o ano começa dia 1º, né? O que a pessoa pode fazer para poder aproveitar esses ciclos? O que ela pode fazer para, sabe, viver com intensidade? Porque o êxito no ciclo seguinte, muitas vezes depende da gente ter vivido bem o ciclo que se passou, né? E isso é um ponto importante, Saulo, que a gente fala, ciclo não é círculo. Então a primeira coisa que a gente recomenda é, faça uma avaliação, né? Avalie o ciclo que passou. Eu acho que final de ano é uma ótima oportunidade para isso. Faça aquela avaliação, faça aquele check-up. Né? O que aconteceu, o que ficou para trás, o que eu não consegui cumprir, o que eu não consegui resolver, que pontos precisam ser melhorados. Isso é muito importante. A avaliação. Eu faço ali um checklist. A gente brinca que até o automóvel precisa de revisão. Né? Que dirá ser humano. Precisa sempre de uma revisão periódica. E esses momentos de fechamento de ciclo são muito importantes para a gente avaliar. Agora é importante entender uma coisa só. A vida não para você ficar avaliando. A vida não para. Então, faça uma avaliação, mas aproveite, continue vivendo, né? Continue vivendo, continue aproveitando o ciclo, continue aproveitando o que está surgindo. Né? Não tem como eu me ausentar da vida, dar uma pausa na vida, falar, vida, espera que eu vou avaliar aqui, depois eu volto para o jogo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, na vida funciona assim. Enquanto você está em campo jogando, você está fazendo avaliação. E isso que você comentou é interessante, porque trazendo um pouco mais para a área onde eu domino mais, que é finanças, existem ciclos econômicos. Né? Tudo tem ciclos. E às vezes a pessoa fala assim, não, a gente está num determinado ciclo em que ela deveria estar investindo, e aí ela fica pensando muito, não faz, e aí lá na frente o mercado não parou para esperar ela tomar uma decisão. Ele não parou. A vida tem um ciclo e de repente ela perdeu aquela janela de oportunidade de fazer algo importante com a vida financeira. Estou trazendo aqui para a vida financeira, mas eu acho que existe até nas outras áreas da nossa vida, tem isso também, né? Existem janelas de oportunidade para a gente fazer algo de importante. Não seja autossuficiente. Não cometa esse erro. Vá em busca de eventos, de pessoas, de comunidades que possam incrementar sua mentalidade, suas emoções, seus hábitos. Vá em busca. Desenvolvimento pessoal não é opcional. Desenvolvimento pessoal é vital. É vital. Então procure. Porque se você cai nessa armadilha da autossuficiência, você sai do ciclo e cai no círculo. Porque você não está aprendendo coisas novas, você não está ouvindo coisas novas. E tem uma armadilha, Sal, que é quando você fala, não, eu só quero ouvir o que me agrada, eu só quero escutar pessoas com as quais eu concordo, eu só quero ter acesso àquilo que eu gosto. Aí isso é suicídio intelectual. Suicídio intelectual. Você está preparando para enterrar o seu desenvolvimento. Em pouco tempo você se torna uma pessoa obsoleta. Uma pessoa cristalizada. Uma pessoa com um grau de adaptabilidade muito pequeno. Muito pequeno. E na atualidade, Haroldo, a gente tem, ao mesmo tempo que uma oportunidade muito grande, um risco muito grande. Porque as redes sociais, elas nos colocam com a possibilidade de ter contato com muito mais coisas. Só que os algoritmos, eles mantêm a gente dentro de um círculo e não de um ciclo, né? Porque eles alimentam a gente com as mesmas coisas, as mesmas informações, e precisa ser intencional essa busca de conhecimento, de ambiente, de pessoas, de informações. Não dá para a gente ser passivo diante da própria vida, porque só a gente cai realmente no círculo
e deixa de viver os ciclos da vida. Eu falo que hoje, Saulo, o ambiente das redes ele funciona assim. É uma lagoa em que tem cisnes brancos, negros, vermelhos, amarelos e rosas. Mas a rede só te mostra a parte do lago que tem cisne branco. A outra só te mostra a parte do lago que está os cisnes rosas. A outra só a parte do lago que está os cisnes negros. Então você fica com a falsa impressão de que o todo é aquilo que você está vendo. O todo é a parcela que estão te manipulando. Veja, e o que é delicado aqui, Saulo? Porque o que me preocupa não é a mentira. O que me preocupa é a meia-verdade. Porque aquilo que está sendo mostrado para você não é necessariamente uma mentira, mas não é toda a verdade. Aquilo está incompleto. Aí você acredita naquilo como se aquilo fosse toda a verdade. Aí é tragédia. E é exatamente isso, né? As pessoas, quando elas ficam presas a um determinado ciclo, que vira um círculo, elas estão vendo uma parte que às vezes é real, faz parte, mas não é o todo, né? Existe alguma coisa além, e de repente a pessoa está perdendo aquela janela de oportunidade, aquela possibilidade de buscar alguma coisa diferente e que possa fazer bem para ela, e tá bom. Pode até ser que traga mais felicidade, pode ser que traga mais êxito, que traga mais realização, mas a gente precisa sair do ciclo e começar a viver os nossos ciclos. Exatamente, né? Então porque, olha, isso é muito importante, né? Às vezes você pergunta a pessoa assim, o que você acha que todo mundo toma no café da manhã? Ah, no café da manhã é pão de queijo e café, ué. É pão de queijo e café. Ah, pão de queijo e café. Aqui na cidade todo mundo compra. Mas e na Alemanha? Que não tem pão de queijo. E no Japão? Né? Então é o viés da generalização. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, e isso acontece com a gente também. Uma dificuldade que a gente tem, às vezes, de fechar ciclos, porque a gente está todo enviesado, está com distorções cognitivas. E aí, Saulo, por isso que é importante, por exemplo, o evento que nós vamos fazer aí agora, no final do ano. Porque quando você vai a um evento desse, você é desafiado, desafiada. Haroldo, eu vou falar pessoalmente, tá? Tem eventos que eu me forço a ir. Aí você pergunta assim, olha, é difícil, às vezes é caro, às vezes você tem que se deslocar, às vezes você tem que perder tempo com a família, mas a cabeça da gente, quando a gente participa de um evento, a gente vê pessoas, né, em que a gente pode interagir, isso é algo que é como se assim, a gente vai lá e faz acho aquele balanceamento do carro, que o carro vai ficando torto assim para um lado, de repente vai no balanceamento, e aí você fala, não, ok, beleza, vamos andar de uma forma correta. Maravilhoso, é isso aí. Haroldo, suas palavras finais. Que as pessoas possam se preparar para o fim dos ciclos, pensando o seguinte, o fim do ciclo é uma moeda. Um lado é o fim, o outro lado é o início do novo ciclo. Então, se eu tiver sabedoria para me preparar para o fim do ciclo, automaticamente eu estou me preparando para o início de novos ciclos. E a vida é isso. É fechar ciclos e iniciar outros. Esse é o segredo da vida. Excelente, excelente. Continue acompanhando o podcast Odisseia. Se você achou esse tema interessante, lembra de deixar seus comentários, suas questões, compartilhar com as pessoas para quem você acha que esse conteúdo vai ser útil. E siga o perfil do Haroldo no Instagram, o meu perfil no Instagram, para que a gente continue nessa odisseia de desenvolvimento humano. Um abraço e até o nosso próximo podcast.